E vamos à parte final da entrevista com o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. Deputado, eu queria entender quais serão os caminhos para a aprovação das reformas. Eles são longos, são complicados, são 2 votações, né, tanto na Câmara quanto no Senado. 3/5 dos votos, né? É uma situação complicada. O atual presidente da Câmara já falou algumas vezes esse ano que ele não aprovaria nenhuma medida do governo, nenhuma medida do ministro da Economia, Paulo Guedes, como uma retaliação, como se isso fosse uma retaliação ao governo, não uma retaliação ao país, ao povo, né, que precisa dessas reformas. De que maneira o senhor imagina, com os 2 novos presidentes da Câmara e do Senado, que será o caminho para a aprovação dessas reformas? Bom, para que as reformas? Desenvolvimento e emprego. Para isso que a gente quer fazer reformas na Constituição, para gerar desenvolvimento e gerar empregos aos nossos cidadãos. Oportunidade para os jovens, né? Mais competitividade, menor custo Brasil, mais oportunidade de acessar mercados no exterior com produtos competitivos, com uma carga tributária interna mais justa que possa nos permitir avançar nas exportações, gerando empregos aqui internamente. Então, óbvio que o novo presidente da Câmara e o novo presidente do Senado devem ter compromissos com as reformas. E não temos nenhum risco, nenhum dos candidatos que está sendo ventilado é um candidato que não seja reformista e nem que não seja da base do governo também. O risco nosso não é grande na sucessão da Câmara e do Senado, é um risco muito pequeno. O importante é que a imprensa, que a sociedade tenha conhecimento da necessidade, da importância e da consequência das reformas, porque só assim haverá pressão da opinião pública para aprovação aqui no Congresso das mudanças, porque para toda mudança tem uma resistência, não tenho dúvida, qualquer mudança tem resistência, e se nós queremos mudar, nós precisamos de apoio de opinião pública que a imprensa é que pode nos dar. Líder, falando um pouquinho sobre sucessão na Câmara e no Senado, parece ser um passo fundamental para o avanço de vários projetos, inclusive das reformas. O presidente Rodrigo Maia disse que há uma tentativa do governo Bolsonaro emplacar um presidente da Câmara, no caso seu correligionário, o deputado Arthur Lira, do PP, para avançar com a pauta conservadora. O ministro da Comunicação, Fábio Faria, esteve aqui conosco há cerca de 2 semanas e citou alguns projetos dessa pauta conservadora. O que está na agenda do governo para 2021 dessa pauta, chamada pauta conservadora? O homeschooling já está muito adiantado, o trânsito nós já votamos, armas é um pouco mais complexo, mas também vai ter um resultado, sim ou não, aqui no Congresso. Pautar projetos da pauta conservadora não representa nenhum risco. Eles serão aprovados ou não. Agora, não pautá-los por um acordo feito com as esquerdas é errado, né? Então, o que nós temos é que ter presidentes que coloquem as matérias a votar. E o Congresso decide sim ou não, né? Não pode fazer acordos para que determinadas matérias nem sejam pautadas. Suprimir da sociedade representada pelos seus parlamentares do direito de opinar. Então, eu não vejo problema. O que nós queremos é presidentes que assumam o compromisso de pautar. Então, se a esquerda tem suas reivindicações, que sejam de pautar os seus temas. Não de proibir a pauta de temas que interessam para o Brasil e para o governo. É esse o contexto. Eu espero que nós elejamos presidentes comprometidos com o Brasil. Nós não queremos presidente governista. Nós queremos presidente preocupado com o Brasil, porque é também uma preocupação do governo atender a todos os brasileiros. E isso vai provocar uma convergência. Deputado, rapidamente, do alto da sua experiência parlamentar, a gente sabe já que o Arthur Lira vai concorrer à presidência, é o nome chancelado pelo Palácio do Planalto. Qual é o outro nome? É o Aguinaldo Ribeiro? É o Baleia Rossi? Quem que o senhor acredita que estará na disputa ou um eventual terceiro nome? Não, nós estamos aguardando que o bloco do Rodrigo Maia, o bloco de partidos que estão lá alinhados com
o Democratas, ao qual pertence o presidente Rodrigo Maia, escolha o seu candidato e anuncie. Por enquanto, não há como analisar quadro de sucessão sem saber quem é o adversário. Cada escolha que for, dependendo da escolha feita pelo presidente ou pelo seu bloco, Rodrigo Maia, ele vai desagregar e vai agregar, né? Então, se ele escolher, depende de quem ele escolhe, ele perde uns e pode ganhar outros, né? Daí, feita esta soma, nós vamos para a eleição. Blocos são uma coisa, votos são outra coisa, né? O voto é secreto aqui. Nem todos que estão no bloco do Arthur Lira votarão nele e nem todos que estão no bloco do Maia votarão no candidato Maia, né? Cada um, voto aqui é livre e secreto. Agora, a estruturação dos blocos é que permite mais ou menos espaços para acomodar interesses de parlamentares. Eu vou continuar defendendo que o governo não deve se envolver na eleição da Câmara e do Senado. São poderes harmônicos e independentes, como diz a Constituição. E não há nenhum candidato viável de ser eleito que não seja da base do governo e reformista. Portanto, estou muito tranquilo quanto à eleição. Deputado Ricardo Barros, muitíssimo obrigado pela sua entrevista aqui ao Opinião no Ar. Desejamos aí sucesso, né? Todo mundo torcendo para que tudo dê certo no ano que vem, já que esse ano foi tão conturbado. Tudo de bom, muito obrigado, até uma próxima. Obrigado à RTV, obrigado a vocês por me permitir, em alguns temas aqui, emitir a minha opinião, né? Vamos avançar. O Brasil precisa de mudanças e nós temos que ter coragem de fazê-las. Obrigado. Bom, e ficamos aqui com vários temas para conversarmos aqui entre nós. Talvez a gente possa começar pela reforma tributária. Aí, Rodrigo Constantino, economista. Gabriel é administrador, né? Sou formado em Relações Internacionais. Relações Internacionais. Então, mas vamos lá, vamos começar com o Gabriel. Depois o Constantino, como economista, pode dar uma amarrada nisso tudo. O deputado Ricardo Barros falou, bom, o contribuinte quer pagar menos imposto. O governo quer arrecadar mais. Estados e municípios querem uma fatiazinha maior, né, no que lhes cabe aí nessa partilha, né, dos impostos. Como é que a gente concilia tudo isso, Gabriel? Pois é, essa é a dificuldade, Lacombe. É diferente da discussão da reforma da Previdência, que tinha um grupo que era a favor, outro grupo era contra. E aí tinham que ser resolvidos os detalhes ali da reforma. Agora, a reforma tributária, todo mundo concorda que é necessária. O Brasil tem um dos sistemas mais complexos do mundo, tem uma carga tributária altíssima, praticamente 35% do PIB, temos mais de 90 tributos diferentes. Desde a Constituição de 1988, mais de 400 mil normas tributárias foram editadas. Então, é impossível você acompanhar qualquer sistema que teve 400 mil alterações. Então, o nosso sistema tributário precisa ser reformado. É aí que começa a discussão. Qual reforma nós queremos? A crítica que eu estava fazendo aqui ao IBS, que é esse Imposto sobre Bens e Serviços, que é um imposto criado pela proposta da Câmara dos Deputados, ele propõe a criação de um IVA. O que é um IVA? É um imposto sobre valor agregado. Então, a ideia é unificar os impostos sobre consumo no Brasil, que hoje são 5, 3 federais, IPI, PIS e COFINS, um estadual que é o ICMS e um municipal que é o ISS. Então, o IBS unificaria esses 5 impostos. E aí os defensores do IVA dizem que tem 160 países no mundo que utilizam o IVA. Isso é verdade. O que eles não dizem é que em nenhum desses países existe um IVA de 25%. E é essa alíquota que querem implementar aqui no Brasil. A proposta da Câmara dos Deputados propõe 25% de alíquota, a proposta do Senado propõe 30% de alíquota. Teríamos disparado o maior IVA do mundo. E nos outros países, né, países da Europa, por exemplo, existem faixas diferentes. Ao você implementar uma faixa única de 25%, você acarretaria um aumento enorme de carga tributária, por exemplo, para médicos. Né, que o hoje... setor de serviços, de um modo geral, exatamente, setor de serviços, educação, construção civil, cesta básica, a previsão é que teria um aumento de 15% na cesta básica, então se hoje custa R$100, a cesta básica passaria a custar R$115. Então, teria esse aumento enorme para serviços essenciais para a população.
E aí vocês podem perguntar, bom, se vai aumentar impostos para esses setores e a gente não está falando em alterar a carga tributária, quem que vai pagar menos impostos? Né? Alguém vai sair ganhando nessa reforma. E a resposta são instituições financeiras, principalmente bancos, com essa reforma que está sendo discutida na Câmara, que eu espero, conforme disse o líder Ricardo Barros, todos esses pontos serão avaliados, né, e serão tratados, mas a estimativa é que bancos deixem de pagar 30 bilhões de reais em impostos e a gente teria esse aumento na educação, na saúde, na construção civil, na cesta básica. Então, essa é a pergunta que a população brasileira tem que responder, se ela quer pagar mais nesse serviço para que bancos paguem menos impostos. Bancos e algumas grandes indústrias também que seriam beneficiadas com essa reforma. Daqui a pouco o economista da turma aqui, o Rodrigo Constantino, faz o comentário dele sobre a reforma tributária. Antes eu tenho um recado para você. Vamos lá então, reforma tributária, Rodrigo Constantino. Lacombe, isso é um vespeiro, né? Nós temos um manicômio tributário no país, né? E precisa mudar, precisa simplificar e de preferência sem aumentar, obviamente, a carga. Mas aí começa a mexer no vespeiro, que é o Pacto Federativo, Estados, municípios e União, e nos setores diferentes da economia, indústria, serviços, comércio e financeiro, e por aí vai. Então, essa é uma briga, né, que não tem muito jeito. O cobertor é curto, você puxa de um lado, o outro lado reclama. Eu já conversei com vários empresários a respeito disso, conversei com o Bernardo Api, por exemplo, para entender melhor a proposta dele, mas eu concordo com os pontos levantados pelo Gabriel, né? Isso poderia gerar, inclusive, um aumento de informalidade no país, que é o oposto daquilo que o ministro Paulo Guedes quer com o imposto digital. A volta da CPMF depende do contexto, né? Se você está falando em simplificar a carga, em unir algum desses impostos e ter um imposto pequeno que traga para dentro uma base muito maior que hoje está na informalidade, isso poderia fazer algum sentido. Então é preciso debater. É preciso debater reconhecendo que isso aí vai ter sempre o lado dos ganhadores, o lado dos perdedores, e quem estiver perdendo vai chiar. Né? Então, a gente tem que focar no que é melhor para o país. O que é melhor para o país é tentar, de alguma forma, buscar consensos, um denominador comum para simplificar os tributos e não aumentar a carga e não jogar um peso maior sobre aqueles que, obviamente, já estão ali mais sobrecarregados e pagando muito em relação ao que recebem. A gente continua a conversa daqui a pouquinho. Agora eu tenho uma mensagem para você.